Você já percebeu como os grandes criadores de conteúdo estão viralizando nas redes sociais com esse novo estilo de edição cinematográfica? Esse estilo que veio direto da gringa e está bombando aqui no Brasil. E você pode aprender a fazer o mesmo usando apenas o CapCut. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo para criar vídeos incríveis com esse novo estilo de edição. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar todos os truques para você dominar essa técnica e se destacar nas redes sociais, sem muita enrolação. Vamos aqui para a tela do CapCut. Vamos iniciar um novo projeto. E aqui a gente vai importar o vídeo já cortado. Tá, vou vir aqui no meu Drive. Vou vir aqui na pasta e vou pegar aqui o vídeo já cortado. Ah, e um recado importante, né? Eu não vou ensinar como cortar aqui o vídeo e como inserir aqui as cenas. Eu acho que não é necessário. O mais importante é o estilo de edição que você pode fazer em qualquer vídeo. Se você quer fazer corte de série, você pode usar esse estilo de edição. Ou seu próprio vídeo, você pode usar o estilo de edição que eu fiz aqui. E outra coisa importante, passar pra vocês aqui. Esse vídeo inteiro não foi eu que criei, né? Essa ideia, eu peguei essa página aqui. Escolhidos. Eu vou inclusive deixar o link deles aí. Todos os créditos vão pra eles. E também foi a pedido de um membro aqui da nossa comunidade. Ele mandou aqui, ó. Pediu pra mim fazer uma aula com esse estilo de edição. E eu resolvi trazer aqui pra vocês. E se você também quiser fazer parte dessa comunidade, essa comunidade é exclusiva pra quem adquire o meu pack de edição, né? E apenas R$ 9,90. O link tá aí na descrição também. Lá tem aulas de edição na prática. Se você tiver interesse, pode clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E lá na página de vendas tem todas as explicações. Tudo que você terá acesso a adquirir no meu pack. E outra dica aqui, se você quiser, né, fazer cortes, por exemplo, de séries, normalmente eu pesquiso aqui o nome da série e coloco melhores momentos que vem, vídeos curtos, né, vocês podem baixar o vídeo. Eu não vou ensinar como é que faz aqui, tá fazendo a edição ali, do jeito que eu vou ensinar pra vocês. Não vou ensinar aqui porque e acaba que o YouTube não gosta de quem ensina a baixar a vista da plataforma. Mas com qualquer pesquisa aí você já vai conseguir ter essa informação. Eu peguei aqui exatamente esse corte aqui que eu peguei. Eu acredito, eu baixei esse vídeo e fiz esse corte aqui, ó. E que a gente vai editar junto. Eu jogo ele aqui na timeline. Se você quiser também fazer esse vídeo, eu vou deixar os arquivos lá no meu canal do Telegram. O link vai estar aí na descrição. Você pode entrar lá no Telegram e baixar os arquivos para fazer essa edição, que é basicamente esse corte aqui. O legal dessa edição é que você não precisa colocar muita coisa. É mais o formato da legenda, né? Dados os recados. Agora vamos aqui para a edição em si. Aqui com o vídeo no nosso timeline. A primeira coisa que a gente vai mudar fazer a proporção. Aqui a gente vai vir em proporção e vai colocar 9:16, que é o tamanho padrão ali da rede social, né? Do TikTok, do Instagram. E aqui eu também aumentei um pouquinho a escala, tá? Vou deixar no 127% aqui. Mas fica a teu critério aí. Qual o tamanho que você quer deixar? Eu vou até aumentar um pouquinho mais. E aqui, interessante desses vídeos é que ele usa a máscara, né? Pra deixar com as bordinhas arredondadas ali. Você vai vir aqui em máscara, mascarar. Na verdade, clica aqui em retângulo. Aí você coloca do tamanho que você achar legal. Eu não deixo ele bem, né? Meio retangular. Eu deixo ele mais um pouquinho maior aqui, né? Não deixo um retângulo esgado aqui. Eu deixo bem aqui, mais ou menos. E aqui a gente deixa uma bordinha aqui do lado esquerdo. E uma bordinha do lado direito também. E puxa essa opção aqui de arredondamento de bordas, né? Tem muita gente que puxa também um pouquinho essa pena, mas eu vou deixar assim. Eu acho que pra esse estilo aí já vai ficar legal. Acabou que eu puxei um pouquinho a pena. Vou voltar ela aqui pro normal. Pode vir aqui, ó, vamos ver que a pena tá em 2 e o casal é Dondados 21. Você pode copiar essa informação aí se quiser fazer da sua forma. Agora eu vou voltar aqui no básico, né? Estamos em mascarar. Vou voltar no básico e vou aumentar um pouquinho a escala, que assim vai ficar legal. Ainda vou aumentar mais um pouquinho. Vou deixar uma bordinha bem pequena aqui do lado esquerdo, do lado direito e já vai ficar show de bola. Aí você pode centralizar o vídeo aqui, ó. Deixar bem centralizado. E essa primeira parte é basicamente isso. Agora tem muita gente que vai ouvindo e vai escrevendo o que tá sendo dito pra fazer aquele estilo, né? O texto. Eu prefiro legendar e pegar as legendas e ir trabalhando com as legendas. Daí eu ainda não achei um estilo de legenda já dentro aqui do CapCut que seja daquela forma, mas eu vou legendar aqui e vou fazer da minha forma. O trabalho que a gente vai ter aqui na legenda é só muito mais para não ter que digitar o texto, né? A gente já pega a legenda pronta e coloca do jeito que a gente quer aqui para fazer aquele estilo de edição dito. Isso eu vou legendar aqui. Daí se você não tem prova, você pode escrever no que tá sendo falado. A gente vai ter basicamente o mesmo trabalho de escrever, só que a gente vai já pegar o texto escrito e vai só estilizando. Pronto, feito a legenda. Eu percebi que aqui as bordinhas da máscara ela tá arredondada. Mas eu acho que se eu deixar um pouquinho mais, vai ficar mais legal. Eu vou colocar aqui nos 27. Já vai tá legal. Já ficou um pouquinho melhor. Vou aumentar um pouquinho ainda mais. Eu achei que 29 vai ficar legal. Gostei desse formato aqui.
Aí você pode fazer dessa mesma forma, colocar em 29 ali. E agora a gente vai trabalhar com as legendas, né? Aqui eu já legendei o que a gente precisa fazer aqui. Qual o próximo passo? Digamos, você vai vir aqui, selecionar uma legenda, né? Pode deixar esse aplicar tudo aqui, selecionado por enquanto. Depois a gente vai desmarcar e você vem em legendas. E aqui a gente vai cortar ela e deixar palavra por palavra. Você vai vir no texto em si. Aqui em legendas, aí é onde tem a palavra, você clica com o mouse, né? Botão esquerdo e exclui o espaço e dá um Enter. Aí ele já vai separar a palavra aqui, ó. Nos de baixo você faz a mesma coisa. Tira o espaço e dá um Enter. Aí ele vai separando, se vai fazendo isso em cada palavra. Eu vou acelerar o vídeo aqui, porque eu acho que é bem simples. É só tirar o espaço e clicando em Enter, que ele já vai separando palavra por palavra. E se você está gostando do vídeo, eu conto com tua ajuda para deixar like nesse vídeo, se está sendo útil, e deixar um comentário falando o que achou. Qualquer dúvida que você tenha desse estilo de edição, que eu vou estar respondendo todo mundo aí. E uma coisa importante a destacar é que quando você faz esse processo de deixar a palavra por palavra, acaba que algumas agendas sobem para cima, porque uma fica no espaço da outra, né? Acaba que sobe o texto para cima e ela acaba sumindo. Daqui você não consegue cortar palavra por palavra, como por exemplo aqui no início, ó, peca contra mim, né? 7 vezes eu deveria, apenas ela ficou aqui em cima. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que, na hora que estiver estilizando ali, cortar e excluir as próximas falas, né? As próximas palavras, aí eu já vou fazer aqui na prática, pra vocês verem como é que a gente vai fazer esse processo. E uma coisa importante é, antes de fazer todo o processo, é que você joga a legenda aqui pro meio, que aí vai puxar tudo, porque tá aplicar tudo. E toda a configuração que eu fizer vai ser aplicada todas as legendas. Selecione a fonte que você vai usar. No meu caso vai ser a Anton. E deixa a legenda aqui no meio e seleciona a sua fonte. E uma vez que tá tudo do jeito que você quer, você pode desmarcar isso aqui, porque a gente vai precisar desmarcar. E agora sim a gente vai partir pra estilização, né? Aqui ele fala, ele peca contra mim. Contra mim. A gente vai ter que escrever palavra por palavra. Você pode escrever. E se você legendou, a gente vai precisar modificar aqui o ele. Ele peca. E o ele começa aqui e vai até o final. Tá até contra mim. Todas as legendas vão até o final. Só a entrada delas que muda. Digamos, né? O ele eu vou colocar aqui em cima. Ó, bem aqui assim. Mais ou menos na verdade eu vou aumentar um pouquinho mais. No máximo vou vir aqui em tamanho e ainda eu vou aumentar aqui o estilo dessas letras, né? Nesse contexto aqui, elas são bem grandes. Aí agora vem o peca, né? Ele, ó, peca. Peca começa bem aqui. A gente vai dar um kill pra cortar tudo que tem à esquerda aqui no texto. Aí cortou aqui tudo que tem à esquerda. A gente vai duplicar esse texto. Eu gosto de deixar a timeline também bem próxima. Eu com o controle selecionado e o scroll do mouse rolando pra cima. Você consegue aumentar e diminuir a timeline, né? Ou aqui nessa ferramenta, você vai diminuindo, aumentando. E aqui também eu gosto de aumentar o preview, pra ver como é que tá ficando, né? Você pode usar o controle e o scroll do mouse também pra aumentar essa telinha aqui, pra você conseguir trabalhar melhor as legendas ali no teu vídeo. Aqui a gente vai ter que duplicar esse texto pra cima novamente. Eu seleciono o Alt e com o botão esquerdo eu puxo pra cima. E ele acaba duplicando o texto, né? Aqui essa palavra vai ser o peca, né? Peca, e quando começar contra mim, eu já vou cortar essa de cima. Aqui também eu vou fazer isso. E depois eu vou só deixar os textos certinhos ali. Ó, peca aqui, já começa o contra mim, né? Aí aqui eu corto eu de novo. E sempre clico no Alt e arrasto pra cima. Pra mim. E aqui já começa o mi, né? A gente deleta e só vou ver se ficou certinho. Ele pega pra mim? Legal, ele aqui eu já fiz, né? Já deixei ele bem grande aqui na tela. Aí a gente vai intercalando, né? Vai fazendo digamos que uma animação com os textos. Aqui eu vou apagar tudo e vou deixar só peca, né? Que a próxima palavra que ele fala é peca. Aí eu vou aumentar ela também. Vou deixar bem grande aqui. Mais ou menos aqui. E se você for escrevendo, você pode ir duplicando também. Por exemplo, escrevi o peca que eu posso duplicar e depois escrevi outra palavra embaixo, né? Aqui como eu já tenho, eu só vou apagar essa frase aqui, contra deixar o contra aqui. E depois entra o min. Eu vou apagar aqui tudo que não faz sentido. Eu vou deixar só o min. Aí eu não sei se é mais fácil escrever ou legendar. Eu prefiro legendar, mas se você quiser, você pode escrever. Eu vou diminuir elas um pouco. Achei que ficou muito grande. Aqui é bem que na criatividade mesmo. Eu fiz no estilo escada, né? Ele vem e vai fazendo uma escada. A gente pode ir arrumando aqui. Aí você faz com bem calma, pra ficar bem legal o teu texto. Aqui eu vou destacar o nome peca. E vou colocar outra cor. Deixar essa cor meio marrom. Deixar ela um pouquinho mais clara. Que assim como o vídeo que eu peguei de referência,
Ele tem essa cor meio marrom apagado. Vou usar essa daqui mesmo. Eu só vou copiar o código dessa cor pra eu ir colando quando eu for usando nas próximas legendas. Eu copiei aqui o código e esse aqui eu ainda vou fazer esse ponto. Aqui eu vou pegar o vídeo em si. E eu vou duplicar esse vídeo. Para duplicar, eu seleciono o áudio e arrasto para cima. Ele vai duplicar porque eu dupliquei. Porque eu quero exatamente essa palavra que ficou aqui embaixo, atrás dele. Ali quando ele fala, eu vou remover o fundo desse vídeo de cima. Com ele selecionado, eu clico em remover plano de fundo. Remoção automática. Infelizmente essa opção é para você pode usar outros aplicativos para remover. Ou você pode fazer mais simples essa edição sem usar essa ferramenta aqui de remover o plano de fundo, né? Pronto, foi removido aqui o plano de fundo dessa imagem de si. E vocês podem ver que ele fica lá atrás do personagem aqui, fica bem interessante. E a gente consegue jogar a letra aqui pra baixo do vídeo pra deixar esse efeito. E também eu vou clicar com o botão direito, esse clipe de cima. Eu vou extrair aqui o áudio e vou deletar o áudio. Que já tem o áudio no clipe de baixo. E uma coisa importante, você tem que ir com as camadas livres ativas, tá? Se ela não estiver ativa, você não vai conseguir colocar o texto aqui embaixo. Para fazer isso, eu já vou mostrar aqui para você como é que faz. Só clicar aqui nesse ícone de configuração. E é importante você fazer isso antes de abrir o projeto. Conferir se as camadas livres estão ativas antes de você iniciar a edição, porque se você iniciar com as camadas livres sem estar ativa, você vai ter que voltar aqui, ativar elas e iniciar um novo projeto, porque se você abrir o projeto, já está sendo editado, você não vai conseguir mudar as camadas. Depois você vai vir aqui em configurações nesse ícone, depois configurações de novo, e você vem aqui em editar. Em editar tem esse organizar camadas. Se tiver marcado, tá ok. Se tiver desmarcado, as camadas ficam diferentes. Então é uma hierarquia. Você não consegue colocar texto abaixo de vídeo. Tem que sempre ficar acima dos vídeos. Se tiver desmarcado isso aqui, verifica isso antes de iniciar a edição desse vídeo. E verifica se tá marcado. E dá um salvar e inicia um novo projeto. Portanto, se você entrar num projeto antigo, tenho certeza que não vai funcionar. Se tiver a configuração antiga, é ativa, pronto. Aí ficou mais ou menos assim esse efeito inicial. Ele peca contra pra mim. 7 show de bola. Aí os textos que você quiser que fique atrás, eles têm que ficar aqui embaixo, nessa faixa aqui, né? Que aí vai ficar atrás do personagem. Insert e insert. 7 aí. Esses textos, eles vão vir até aqui, na verdade. Ó, vou selecionar eles aqui com Ctrl. Ou eu consigo selecionar e vou arrastar tudo de uma vez. Eles vão até aqui, ó, em 7. 7 aí aqui é 7 vezes. 7 vezes vai até aqui. Aí eu vou cortar dando um Ctrl B pra cortar. E eu vou aqui. Eu só quero 7 vezes. Para fazer essa animação de texto, aqui vou duplicar esse texto aqui em cima. Vou ver aonde ele fala até 7. 7 vezes. Ou às vezes começa aqui de vez. Eu vou cortar de cima para cortar tudo que tem à esquerda. E aqui já ficou os dois textos, né? Só tem que colocar um 7 nesse início e no outro. É a palavra vezes. Esse 7 eu vou jogar ele para baixo. Vou deixar ele aqui embaixo. Eu quero que ele fique lá atrás bem grandão. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. E vou puxar ele um pouquinho para a esquerda, para ele aparecer mais na tela. Pronto, assim já tá bom. Agora eu vou deixar daquela cor. Eu já tenho o código da cor copiado. Importante você faça isso. Ou você salve como pré-definição de texto. Aqui você tem a configuração salvada. E agora eu vou vir em vezes e vou aumentar bastante também. E vou colocar aqui embaixo. Agora vamos ver como é que ficou para mim. 7 vezes eu deveria. 7 vezes eu. Você percebe que essa animação consiste em entrando palavra por palavra, né? E ficando por mais tempo, né? Por exemplo, é quando ele fala uma frase e ele peca contra mim. Vem palavra por palavra. Num efeitos de ele peca contra mim 7 vezes. 7 vezes e eu deveria. É mais ou menos assim que a gente tem que seguir todo o resto do vídeo, né? Fazendo essas animações, eu vou seguir mais alguns textos aqui com você, para que você consiga fazer por conta própria nesse estilo. E depois eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque se eu for fazer todo esse vídeo completo por texto, esse tutorial aqui vai acabar ficando muito longo. Agora ele fala e eu deveria, de vezes eu deveria apenas, a gente vai fazer uma animação e eu deveria, mas ser nessa frase. A importância você vai prestando atenção no áudio para ver se tá entrando no tempo certo. As palavras para não ficar errado. Eu confiro bastante isso. Aqui esse i é bem pequeno. Eu vou duplicar. Esse texto aqui, jogar ele para cima. E aqui vai ser apenas um i. Vou selecionar tudo e vou colocar aí. Vou jogar ele lá para cima também. O eu já entra aqui, ó. Eu vou duplicar novamente esse texto, jogar ele mais pra frente. E nesse aqui eu vou colocar eu, e eu deveria. O deveria já começa aqui, ó. Agora a gente duplica esse texto aqui de novo.
joga ele pra cima. E nesse aqui de baixo escreve. Deveria... Vou colocar mais ou menos aqui o eu. Eu vou jogar atrás dele, que eu acho que vai ficar mais interessante. Aumentei ele um pouquinho, joguei ele mais pra perto do eu. Deveria apenas... E todos esses três vão até apenas... Tá até aqui. Esses outros dois aqui. Eu já vou dar um W aqui, pra cortar tudo que tem à esquerda. E eu deveria apenas... Faltou só o apenas. Que essa palavra aqui de cima já tá escrito. Aqui só vou apagar essa parte do início. Deveria eu jogar um pouquinho mais pra cima. E o apenas vai ficar aqui embaixo, no deveria. Eu vou colocar aquela mesma cor. Vamos só selecionar o código aqui e colar o código e vai ficar mais ou menos assim. Eu deveria apenas... E eu vou dar um play. Aqui pra você ver como é que tá ficando. Ele peca contra mim 7 vezes e eu deveria apenas... Meu computador trava um pouco, ele acaba que fica um pouquinho atrasado, mas assim que eu finalizar eu já coloco o resultado aqui pra você ver. Não 7. Perdoá-lo não. Agora vem perdoá-lo. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou jogar ele aqui pra cima. E é importante que você sempre vá organizando os textos. Por exemplo, aqui ó, esse apenas. E deveria... Tá vendo que ele tá aqui em cima e tem um espaço aqui. É importante sempre que você vá selecionando e organizando eles. E acaba que fica um bagunça aqui se você deixarem... Fica nesses espaços aqui embaixo, né? É importante sempre manter organizado. Aí aqui tem perto do alvo, né? Eu vou apagar essa parte aqui e vou escrever tudo em um lugar só. Aí eu vou fazer dessa maneira. Aqui eu vou tirar um pouquinho dos espaços entre linhas. E vou deixar isso aqui bem centralizado. E a cor também desse perdoá-la eu vou mudar. Chata essa cor aqui. Perdoá-la. 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 Ela começa um pouquinho antes aqui. Ó, bem aqui. Perdoá-lo. Não, não. Como eles falam pausadamente. Perdoá-lo e não, eu vou deixar eles sozinhos. Só que bem grande na tela. Aí você decide o tamanho. É bem arbitrário mesmo isso aqui, tem que... E bem criativo. Você vai trabalhando tua criatividade aí pra ir fazendo esse texto, né? Não tem muito segredo. Você tem apenas que fazendo da tua maneira, né? Colocando esses textos grandes assim na tela. Essa é a pegada desse novo estilo de edição, né? Que surgiu na gringa e tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Esse tipo de edição. Perdoa aqui, o perdoa ficou sozinho, não. O nome também não 7. Mas esse não 7. Como ele fala pausadamente. Eu vou deixar ele não sozinho. Também vou jogar aqui pra cima da tela. Como eu não vou usar mais essa parte aqui de cima, que tá removido o fundo, eu só usei até aqui. Eu vou deletar ela pra ela não ficar atrapalhando a gente. Do alô não. Não 7 é aqui. Eu vou escrever não 7. Não, não. Aí ele entra bem aqui. Eu vou cortar essa parte aqui. Não 7, mas você tem... E o mais 77, mais 100. Aqui eu vou deletar tudo que tem à esquerda e vou puxar esse não 7. Esse textinho aqui eu também vou apagar. E aqui eu vou aumentar na tela, mais ou menos desse tamanho. E vou centralizar aqui, não 7 mais. Esse mais 77 eu vou fazer uma animação um pouquinho diferente. Não 7, na verdade, ele fala até aqui não, 7. Até aqui. Aqui eu vou cortar e aqui eu vou fazer uma coisa. Eu vou cortar esse vídeo aqui. Mas e aqui eu vou cortar essa parte aqui. Que ele tá andando. E quando esse rapaz aparece aqui, volta... Eu vou cortar, e aqui eu vou fazer um efeito bem legal. Vou vir nessa parte. Vou vir em ajustes aqui no canto superior direito, né? Aí vou vir aqui em vídeo básico. Nessa mistura aqui eu vou zerar o passado. Vou deixar tudo preto, que ele vai entrar aqui não, 7. E depois vai ficar preto a tela para dar esse efeito. Mais 70 e a hóstia já entra com a tela preta. Depois aparece a imagem dele abraçando. É o outro aqui, aí esse vamos fazer a mesma coisa. Só que vamos fazer um pouquinho uma animação, um pouquinho diferente. Mas aí o mais vai até aqui. Eu vou duplicar o texto aqui, eu vou apagar. Esse 77 vezes. Jogar o mais aqui pra cima. 77 vai até aqui. Vou duplicar de vezes. Na verdade, o vezes vai entrar. Nesse aqui eu vou deixar apenas 77. E nesse último vamos deixar apenas a palavra vezes. E agora vou fazer o seguinte. Vou colocar o 77 aqui. Entre as duas palavras. Mais ou menos. Assim, nesse 77 eu vou mudar e vou colocar aquela cor também. Aí você faz da sua forma. Aí se você achar que não fica legal, faz do teu jeito. Mais 77 vezes. O vezes vai começar um pouquinho pra trás. E é importante sempre escutando o áudio pra deixar o texto bem condizente com o áudio que tá sendo dito, né? A gente termina o vezes aqui. Aí a gente vai cortar esses dois textos e deixar eles até aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Não 7, mas 77 vezes, sabe? Eu não quero... E é mais ou menos assim que a gente vai fazendo. É bem arbitrário mesmo. Você pode ir em alguns espaços de tempo. Ali tirando é o vídeo. Deixando tudo preto. Igual eu fiz dessa outra vez. E como tá na ideia que eu peguei do canal, os escolhidos ali do TikTok, eles vão fazendo dessa forma, né?
e fica bem legal. Bem criativo. Eu não vou fazer em cada detalhe, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. A partir de agora eu vou dar uma acelerada. E se tiver algum ponto específico, eu volto aqui pra mostrar como é que eu tô fazendo. E assim vamos pra parte final. Aqui nesse vídeo, eu queria deixar um recado aqui pra vocês. Eu tô fazendo pelo computador, mas se você não tem computador, ou você gostaria de aprender pelo celular, pelo CapCut Mobile, deixa um comentário aqui falando. E se tiver muito comentário, eu vou trazer esse mesmo vídeo, só que pelo celular, e um meta de comentários aí pra vocês. É de 200 comentários. E 1000 likes. Se esse vídeo bater 1000 likes e 200 comentários, eu vou entender que vocês querem que traga pelo celular, também que vocês gostaram do conteúdo. E eu vou estar fazendo esse vídeo pelo celular. Então, se você quer que eu traga, esse tipo de conteúdo, esse mesmo vídeo aqui, só que pelo celular, deixa o like e também comenta, falando se quer ou não, Se você gostou ou não desse conteúdo, se bater essa meta, aí eu vou estar trazendo esse mesmo vídeo, TikTok pelo celular. Finalizado aqui o vídeo, esse deu bastante trabalho, e agora fica com o resultado dessa edição. Ele peca contra mim 7 vezes e eu deveria apenas perdoá-lo ou não. Não 7, mas 77 vezes? Sabe, eu não quero dizer literalmente 77 vezes. 70 vezes 7. O completo vezes o completo. Perdão sem fim. Sem limites. Eu ainda sou humano. E não consigo. Eu sei que é difícil. Porque tudo tem que ser assim. Eu te perdoo. O homem torna tudo muito mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Está tudo esquecido.